Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Alô, telespectador, telespectadora, TV Ara, NET, site do JA, mais de 30. Ela tem mais de 30. Não é a música. É a nossa pátria, que tem mais de 30 partidos políticos. Todos eles ganham um horário no rádio, na televisão, que é pago pelo contribuinte brasileiro. Sai do seu bolso. Ainda ganham alguns milhares de reais do fundo partidário, de onde, aliás, segundo notícias veiculadas na grande imprensa, alguns se dispõem a pagar até R$ 3,75 por voto do deputado que tenha interesse em se filiar às duas últimas legendas. Mais de 30? 32. O político, por exemplo, eleito com 100 mil votos, de cara, de imediato, a um só jato ganha R$ 375 mil para dar uma ajudazinha na campanha eleitoral, a próxima agora em 2014. O deputado, ao defender a mudança de partido, ele disse recentemente que, na teoria, todos são iguais. Pode até ser, sem colocar em discussão a doutrina e o programa. Mas convenhamos, é muito partido para um só país. Reforma política é essencial, só que não se pode ficar por conta dos próprios políticos. Compositor e historiador Beto Calone, o jornalista dos grandes eventos, é protagonista da história de hoje. Evito o sol descendo pela Rua 5, é assim que eu me sinto, flanando num bulevar. O último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. O Dr. Coca Ferraz, vice-prefeito e coordenador da mobilidade urbana de Araraquara, defendeu melhorias para aumentar a fluidez do trânsito e melhoria também e diretamente na prevenção de acidentes. Particularmente a motocicleta que preocupa, né? O risco de você sofrer um ferimento grave andando de motocicleta é 20 vezes maior do que de carro. O médico Walter Cury Rodrigues, provedor da Santa Casa de Misericórdia, sabe medir a importância da emergência e urgência. Nós temos recurso humano, no caso, a área de enfermagem, a área de plantonista da urgência emergência está bem estruturada. Ruth de Lourdes Nogueira, líder da Associação dos Trabalhadores Domésticos, falou sobre a convivência patroa e empregada. A empregada doméstica de primeira era uma verdadeira escrava. Escrava verdadeira. Agora não. Agora melhorou 100%. O empresário do posto Caravan, Rui Fernandes Lopes, foi nosso protagonista. Ele começou quando o Balão Trufe era cercado de mato. Esse posto, na realidade, na época não podia abrir posto de gasolina, né? Na época do militar, que eles não admitiam para conter o consumo. Esse posto, na realidade, foi transferido do centro para o bairro. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. O nosso cantinho da saudade, nesta hora, é ocupado pelo ex-vereador de várias legislaturas e assessor preferido de Valdemar Dessante, que o tinha como um filho. Prefeito Dessante fez história com 3 mandatos, além de 21 anos como representante do povo. O vereador Carlos Manso é titular deste cantinho. Ele sempre jovial e de uma dedicação exemplar.
um amante de Araraquara. Ele registrou o seu pensamento em várias oportunidades, nos vários projetos de suma importância. E ele acabou encontrando o final nesta passagem pela terra, onde milhares de pessoas, ficando tristes, se perguntaram: Manso, por que nos deixou tão cedo? Ele, com o coração generoso de muita paz, na verdade cumpriu sua missão neste planeta. Simples assim, na esperança de todos nós, de que esteja em meio à luz celestial. Carlos Alberto Manso é nome da Casa dos Vereadores, a Câmara Municipal que tem sido bastante noticiada nesses últimos tempos. Na maioria das vezes, infelizmente, de forma pouco positiva. Carlos Manso, um operário das causas populares. Até qualquer dia. Páginas online. Vídeos. As mais da semana. Bernardinho, nesta semana, esteve em Araraquara elogiando o Gigantão, remodelado para atender às modalidades de quadra. A prefeita Cleide Berti assina convênio para a construção da estação elevatória dentro do programa Cidade Limpa. Vai permitir 100% de esgoto tratado. Assistência Social, comandada pelo ex-vereador José Carlos Porsani, destinou tempo especial para se comemorar o Dia do Idoso, nesta semana, terça-feira, 1º de outubro. O curso de agente multiplicador é realizado na Biblioteca Municipal para 120 interessados na prevenção de drogas. O público lotou o Gigantão para aplaudir o time de vôlei da Uniara na Superliga. O Unilever do Rio de Janeiro ganhou de 3-0, mas valeu a vibração araraquarense. A fotografia da semana está no Jornal de Araraquara, um olhar crítico, democrático e independente. Faça a assinatura do jornal que valoriza a sua leitura semanal. Daqui a pouco, o brilho do jornalista Beto Caloni. O brilho da sua inteligência vai dar pinceladas inéditas para milhares de pessoas, porque ele vai trazer uma nova visão, pintando a história da nossa Morada do Sol. O Cláudio Claudino, do Galpão Estofados, foi protagonista da nossa história. Esteve neste programa. A sua fala foi mesclada de ensinamentos, principalmente para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Como eu vendia bastante amendoim, eu já comecei a negociar com os dois que distribuíam, quem pagava mais. Tipo, um pagava 10 centavos por pacote que eu vendia, o outro começou a pagar 20, então eu comecei a vender para o de 20. E aí a coisa foi crescendo e eu fui tendo amor pela venda. O Cláudio faz parte da história da Morada do Sol, ele que já vendeu amendoim no campo da Ferroviária quando era criança e que vende hoje móveis, estofados de toda a linha branca na loja de sucesso Galpão Estofados. Nesse final de ano, o Galpão escancara as portas do bom negócio. Embora nesta semana o governo tenha anunciado aumento do imposto para fogão, geladeira, máquina de lavar, enfim, toda a chamada linha branca, devido ao estoque amplo, o Galpão Estofados continua vendendo pelo preço antigo. Aproveite! Galpão Estofados, sinônimo de conforto, design e sofisticação. Uma rede completa com a maior linha de móveis e estofados para todo o ambiente de sua casa. Venha para o Galpão e conheça a linha de móveis Polos 2014. Novos modelos que vão deixar sua casa muito mais moderna e confortável. Aceitamos todos os cartões de crédito. Compre e pague no carnê ou cheque em até 24 vezes. Galpão Estofados. 2 lojas na Vaz Filho e Feirão do Conforto no Shopping Lupo. Faz bem focalizar o historiador Beto Caloni, com a sua música inicialmente.
Campos de Araraquara, nada se compara à sua imensidão. Poentes de Coivara, nuvens de Carrara, em pleno sertão. És a terra da alvorada, do sol a morada, do céu meu chão. Te vendo cintas maritacas, fazendo algazarra no meu coração. Entre o Mogi, o Tietê, onde a mata encontra o cerrado, onde costumo viver, às vezes apaixonado. O Beto Caloni, o jornalista e historiador, tem capítulos infindáveis sobre a nossa morada. Mas maritacas, fazendo algazarra, ô Beto, é um eufemismo para substituir uma ideia? Não, inclusive é um tipo de espécie de ave que é muito comum aqui e consta no registro da história que ela é muito presente. E é estranho que o nome não é usado em lugar nenhum. É um tipo de periquito que elas andam em bando, faz uma algazarra. É um recurso poético, né? Um bando é como as maritacas fazendo algazarra no meu coração. É só um efeito poético. Onde foram realizados os seus estudos e a história? Em que momento mergulhou no seu coração? Bom, sou de 4 de janeiro de 59 e nasci e fui criado a vida inteira ali perto da estação ferroviária. Minha família sempre mexeu com hotéis. Tinha ali o Hotel Acácia, antigo Hotel Central, Hotel Português. E eu cresci ali, fiz o grupo e o ginásio na Rua 1. Sou sempre da região central da cidade. Você fez faculdade? Lá em São Paulo, fiz Alcântara Machado de 82 a 85. É uma paixão minha, uma coisa natural mesmo. Desde o ginásio eu lembro que eu sempre fui muito encantado pelo passado. E quando eu terminei a faculdade, eu vi que eu gostaria de continuar meus estudos pessoais e optei pela a história da região. Esse volume de dados históricos poderia compor um livro, hein, Beto? Bom, na parte de história eu sempre publiquei no Imparcial. Tem quase 200 reportagens escritas lá na época da página inteira. Está tudo na hemeroteca, na biblioteca, praticamente todos os assuntos referentes à história local eu já abordei. Agora eu estou escrevendo meu primeiro romance, um romance histórico, e está baseado. Araraquara faz parte do início da cidade. Estou trabalhando nesse romance. Porque, na medida em que vai estudando e pesquisando, algumas reportagens que foram publicadas lá atrás teriam que ser mudado algumas coisas. Cada vez mais eu encontro algumas imprecisões da história local, alguns erros graves que teriam que ser refeitos. Porque esse é um problema da história, né? Muita gente que gosta de contribuir com a história local, com as melhores das boas intenções, fazem muita bobagem. Pega um texto que já existe, escreve em cima, não acrescenta nada. O maior exemplo é que a história local consta que o fundador, o Pedro José Neto, seria um criminoso que veio se esconder. Não é nada disso, não aconteceu nada disso. Ele não descobriu, isso aqui já existia. Então, isso se perpetua na medida em que um erra e depois todo mundo começa a repetir o mesmo erro e vai acontecendo. Por que Pedro José Neto, por esses dados esclarecedores, continua como fundador de Araraquara? Porque, na verdade, existe essa resposta. Na verdade, quando Araraquara nasceu, ela não foi descoberta, não era uma casa que existia, depois foi construindo casas em volta. Não, foi uma quadra, foi demarcada essa quadra para se criar um povoado. Houve a intenção, os proprietários de terras daqui, que tinha aquelas sesmarias na região, queriam fundar alguma coisa, mas era muito inviável viver a mais de 200 quilômetros do porto de Santos. Então, para frente de Jundiaí, nada era viável, não dava para produzir nada, então era difícil. E quando eles resolveram demarcar essa quadra, que é onde está a quadra da Matriz, no interior da quadra, um dos moradores da região, o Pedro José Neto, construiu a capelinha. Ele era muito devoto, ele morreu. A capela foi construída em 1816 e Araraquara foi criada em 1817.
Ele morreu em 1817, em novembro. Estava mexendo com um burro, levou um coice na cabeça e morreu. E foi escrito ao lado o padre Malaquias, o primeiro padre, escreveu ao lado do registro da morte dele, fundador dessa matriz. Porque, na verdade, ele construiu a capelinha e ele que pagou o primeiro ano de salário do padre. Então, ele era o fundador da igrejinha. Mas não da cidade, ele não tinha dinheiro nem capacidade. Quem fundou a cidade, quem deu entrada nos papéis pedindo para a coroa fundar o povoado de São Bento de Araraquara é o senador Vergueiro. Ele tinha a Sesmaria do Monjolinho, ele e um grupo de empresários que lideraram isso, e ele, com a importância dele, importância política, econômica dele, é ele que impetra o pedido, ele é o fundador da cidade. Monjolinho, para quem não sabe. A Sesmaria era uma área muito grande, muito grande. Uma Sesmaria inteira tinha 3 léguas de frente por de fundo, por 3 de fundo, teria 18 quilômetros de extensão de frente por 18 de fundo. O Monjolinho é mais ou menos onde está Ibaté. Primeiro São Carlos, a Sesmaria do Pinhal, depois do Monjolinho, depois Fortaleza, depois o Ouro. O Ouro é onde nós estamos. Qual a ligação histórica lá atrás? São Carlos, Araraquara. São Carlos nasceu dentro de Araraquara, 40 anos depois da cidade. Araraquara nasceu dentro do território de Piracicaba. Araraquara é piracicabana. Todos os 27 municípios aqui da região foi desmembrado de Araraquara. Araraquara foi a primeira localidade que existe no Planalto Ocidental Paulista, a primeira cidade aqui de cima, do Planalto. E o que aconteceu aqui, todas as cidades que surgiram, foi desmembrado do território araraquarense. É filha. Araraquara de 1817, São Carlos de 1858. E São Carlos nasceu da terra de Araraquara. Precisou se desmembrar de Araraquara. O São Carlense não gosta de ouvir. Não gosta. Aliás, a história dele, eles apagam um pouco Araraquara. Eles aproveitam o Pedro Zé Neto e daí eles tentam, mas isso é uma bobagem, isso é uma grande bobagem. Mas São Carlos desmembrou de Araraquara. O certo é que São Carlos e Araraquara são 2 pilares importantes erigidos no centro geográfico do estado. Que é a proposta que eu estou apresentando com o pessoal aí, porque é o seguinte, aí dá um pequeno parênteses. O pessoal, o Coca, o Cabal, a rapaziada, a gente se reúne e temos feito algumas coisas que se caracteriza pelo fato de a gente evitar gastar dinheiro e aproveitar o potencial que nós temos, como a música Minha Gente, como o documentário Jango, todas essas coisas que nós fizemos. A gente faz um grupo que nós demos o nome de Apeninos Produções. E uma das próximas propostas da Apeninos Produções é que o bicentenário da cidade, agora em 2017, seja uma coisa maior que Araraquara. Que seja um congraçamento de todos os municípios que nasceram do município mãe. Quer dizer, todo mundo. A fundação de Araraquara é a abertura do Planalto para a civilização. Então é aniversário de todas as cidades dessa região. Ao que parece, muita gente se esquece de citar Araraquara quando de algum fato ligado à sua cidade, que foi distrito da Morada do Sol. Qual seria o fato, Beto? Eu não sei, talvez historicamente, pelo fato de Araraquara ser a mais antiga, era o lugar mais longe, mais distante que tinha no interior paulista. E até a chegada do trem, ela pagou por 6 décadas, um grande isolamento. Ela ficou isolada até o trem chegar. Quando o trem chega em 1885, ela assume uma importância fundamental, como uma capital regional. Tanto é que existe uma dos ramais, era a Alta Araraquarense, ganhou esse nome, daqui para Rio Preto, Votuporanga, foi chamada de Alta Araraquarense. Então ela passou a ter uma importância muito grande, até o final do trem, no final dos anos 50. Depois ela cai no ostracismo, quer dizer, primeiro ela ficou isolada, depois ela reinou, depois foi jogada de novo ao ostracismo. E tem a ver também, aí já você pode responder melhor, porque a partir de um dado momento ela vai perdendo uma certa importância política. Talvez por incompetência da rapaziada aqui. Eu queria pedir para o Beto Caloni alguns segundinhos de licença para falar do Colégio Progresso, que se aproxima dos 90 anos de excelência na educação da região de Araraquara. As matrículas se abrem para 2014. Espaço, assim, para a diretora Leliana Serafim explicar
os detalhes, ela que inclusive sabe o nome das centenas de alunos. O Colégio Progresso atende crianças desde 1 ano e meio, então a educação infantil, o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2 e o ensino médio. As crianças passam aqui grande parte da sua infância, adolescência, podem estar aqui e construir conosco um momento tão especial da sua história e da nossa história. Uma boa notícia para a região de Araraquara é a ferramentaria Moldifer, fornecendo há mais de 4 décadas empresas sistemistas de grande porte. Adquiriu experiência e tecnologia em qualidade e sistemas de produção e controle. A ferramentaria Moldifer, em sua nova gestão, oferece para o mercado de Araraquara e região serviços e projetos de moldes para injeção de alumínio e plástico, execução dos mesmos entregando tryout e com relatório de aprovação, dispositivo de usinagem, estampos por mais complexos que forem, serviços de eletroerosão por penetração, serviços de eletroerosão a fio com tolerância milesimais e gravação em aço temperado. Cote com a Moldifer, que terá prazer em atender sem compromisso. E voltando ao nosso protagonista, Beto Calone, nós gostaríamos de colocar música no nosso papo. Minha gente, Beto. A ideia disso, a letra do Coca, ele queria fazer uma música como aquela de São Paulo a Goiás, que vai citando o nome de cidade. E ele fala, tem que fazer uma música citando o nome das cidades da região. Eu não vou lembrar aqui, mas alguma coisa assim. A letra foi sua? Não, a música. A música, a letra do Coca. Do Coca. Eu sou paulista, daqui do centro do estado, desse chão abençoado, terra do amanhecer. Meu povo é lindo, é feliz e é amado, e trabalha dedicado pra fazer o Brasil crescer. Da minha gente eu vou dar só uma dica, e quem é essa gente amiga, você tem que responder. Povo sincero, é o de Américo, que tem astúcia, é de Santa Lúcia, povo de fé, é o de Ibaté, gente bota lá, vivendo em Guatapará, povo adorado. Que é de agito, Ribeirão bonito, de confiança, é de boa esperança, povo inteligente, São Carlos sem a semente. O que significa Apeninos? A origem da palavra é aquela cadeia de montanhas que corta a Itália de norte ao sul, que é uma espécie de uma coluna vertebral da Itália. E é o nome da fazenda da família do Coca lá em Rincão, Fazenda Apeninos. Como a gente se reúne muito lá de sábado, e as nossas ideias nascem nessas conversas de sexta e sábado à tarde lá, e a gente leva em frente as coisas, sempre. Então virou Apeninos Produções. Tudo que a gente faz, nós colocamos esse nome. De repente, flanando no Boulevard dos Oitis, da Rua 5. Flanando, essa palavra ela é bem específica, é uma palavra usada muito na década de 20. É uma coisa meio de elite mesmo. Flanar é... Aterrissar. Não, flanar é passear de uma maneira despretensiosa. Geralmente, quem está flanando está rico. Tá flanando. Usava-se muito isso na década de 20. Os modernistas usavam. Era uma palavra, se não me engano, de origem francesa. E a ideia é essa. Flanando no Boulevard era descer a Rua 5 embaixo pelas... Descia beijando os Oitis. Vai lá, Beto. Evito o sol descendo pela Rua 5, é assim que eu me sinto, flanando num boulevard. Se tô animado, tomo uma lá no Zinho, pois se eu tiver sozinha, arrumo alguém pra conversar. Então eu sigo, vou em busca da alegria, dou um pulo lá nas tia, lá pro lado do Caibá. Depois eu desço, passo aqui no 27 e descolo uma pitete, com vontade de casar. Moro na fonte, frequento o aristocrático, tenho lancha lá no Nauro e conta no Rei Bar.
mas sou nascido do lado de lá da linha. Eu confesso, eu sou da vila, não tenho por que negar. Se for segunda, bato um prato lá no Chico, ouvindo Gil, Carrapicho. Depois de mais fatos da semana, Beto Caloni, jornalista e historiador, conta a sua composição preferida. Ele vai contar por quê e canta pra gente. As mais da semana. Teatro Municipal apresenta a exposição de Gino Savino, um artista araraquarense que completa 40 anos de carreira, de 5 a 30 deste mês de outubro. Bueno de Andrada, distrito de Araraquara, completa 115 anos. Comitiva de vereadores e o prefeito levou o abraço municipalista. Relatório final sobre o plano diretor será apresentado dia 30 deste mês. Nova reunião, no entanto, será realizada nesta segunda, dia 7. Madrugadinha cultural para crianças de 7 a 10 anos. Secretaria da Cultura faz programação a partir de sábado, que vem, dia 12, das 18 horas ao domingo, 8h30. Prefeitos da região de Araraquara se reuniram para, nesta ordem do dia, acelerar a discussão e buscar alternativa para pagamento da iluminação pública. Beto Caloni está aqui na TV Ara, na NET, no site do Jornal de Araraquara, como protagonista da nossa história. Beto, qual a sua composição de maior sucesso? Essa aqui é o seguinte, essa é bonita. Às vezes temos sentimento que são como vento, querem viajar. Às vezes sinto esse tormento, só contar o tempo até você chegar. Me sinto como um passageiro, sem rumo em mim mesmo a derivar no ar. À espera de um mensageiro, com a boa nova você vai chegar. Vem, tô cansado de te esperar. Vem que eu te sigo, vou te guiar. Às vezes sinto tua presença, até na tua ausência posso te encontrar. E teço muita paciência com minha carência, quero sossegar. Me sinto assim o tempo inteiro, pra sentir seu cheiro basta eu me lembrar. Por isso vê se vem ligeiro, que aqui do meu lado é teu lugar. Vem que eu preciso ser o seu par, seu ombro amigo, te namorar. Ombro amigo, quem tem um é rico, milionário. Então, os valores estão mudando muito, né? Acho que a grande dificuldade que existe hoje em dia é a quantidade de gente que tem no mundo. Antigamente você nascia e vivia numa região só. Hoje em dia dilui tudo, né? Eu tenho amigos de infância, de adolescência, que eu nunca mais vi, nem sei onde anda. Pesquisar é assinar um compromisso de exatidão com a história. Em outros tempos, também tivemos pessoas que se colocaram em busca desta verdade. O historiador pode falar de maneira genérica, pode falar até sem provas. Mas na história de Araraquara, Beto Caloni, houve alguma omissão? Existem algumas coisas, a gente lê alguns textos do passado que não são precisos porque faltava informação. Então, você vê que gente muito bem intencionada. Nós temos um historiador aqui fabuloso, que pouca gente conhece ele, José Ferrari, era um imigrante italiano, e ele que juntou muito material, ele andou escrevendo, descobriu muita coisa, mas ele não se sentia muito capaz como historiador. Eu sei muito pouco dele. Mas tivemos também grandes historiadores, Rodolfo Telaroli, Ana Maria Martinez Corrêa,
que escreveram obras fantásticas, aí já ligado à universidade, a um método, rigor científico. O grande problema são pessoas que, a partir de um dado momento, falam, vou ser historiador, e resolve sair escrevendo, escreve o que bem entende, escreve um monte de bobagem, não acrescenta nada, mas é inofensivo, não consegue deturpar ou prejudicar a história. Eu queria perguntar para você, Beto, se esses dados todos compilados, reunidos, não poderiam hoje desfraudar a bandeira da verdade, da realidade, dos fatos atuais dentro desta verdade que nós estamos comentando? A ideia, inclusive, quando eu disse que a proposta de fazer comemorar o bicentenário de Araraquara como o bicentenário da região, né, da abertura da região, o ideal seria escrever uma história só, uma história para todo mundo. Até porque alguns municípios começam a contar a história depois da independência. Por exemplo, Américo se desmembrou de Araraquara em 65. Mas existe há muito tempo. O julgamento do crime dos Britos foi lá em Américo. Quer dizer, do século XIX, final do século XIX. Mas do ponto de vista dos amerilienses, a história começa quando ela consegue a independência. Américo em 65... Santa Lúcia em 49, Rincão, Santa Lúcia em 59, Rincão em 49. Aí vai, no passado elas vão se desmembrando e passa a existir daquele momento. Mas já existia décadas antes. Tem que contar uma história só, uma história para todo mundo, não parar essa coisa de cada um ter uma versão que se juntar não se encaixa. Você pode assistir a todos os programas no site do Jornal de Araraquara. Esse espaço nobre é usado para abrir o leque de opções sociais, inserir bons exemplos que motivam jovens no caminho banhado pelo sol. Assim, a gente gostaria de, mais uma vez, agradecer a você, telespectador, telespectadora, pela atenção e agradecer carinhosamente ao Senhor dos Senhores pela bênção na produção de 103 programas. Programas elaborados com amor e responsabilidade para dar passagem à história. Aquela que tem vontade própria, é inatacável e gera compromisso das pessoas que atuam hoje para a leitura de amanhã. Aos amigos telespectadores, um recadinho especial. Comente sobre o programa. As pessoas que desfilam nesta tela. Vamos aumentar cada vez mais essa multidão que começa a gostar da história. Porque se a gente não valorizar a nossa história, nós seremos um povo sem esperança, sem tradição, sem aspiração, sem um horizonte amplo, aberto e azul. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Ele quiser.